Ser pai e mãe é uma missão quase impossível nos dias de hoje. Parece que a gente não tem o que fazer e nós nos sentimos frustrados diante de tantos empecilhos. Nós não sabemos como fazer os nossos filhos nos obedecer, eles não saem do celular, estão viciados nas telas, TikTok, joguinhos, WhatsApp, e o pior é que o ambiente em casa só piora por conta das brigas, das gritarias, das birras que eles insistem em fazer. E na escola? Na escola o problema só aumenta, com todas as dificuldades escolares, as notas baixas, comportamento, isso vai intensificando e parece que o seu filho vai ficando mal visto diante de todas as situações. E nós não conseguimos entender como os nossos filhos podem não se importar com a vida deles, com o estudo, e nós começamos a pensar, o que será do futuro dessas crianças? E é aí que está a razão, o objetivo dessa aula. Justamente aqui eu quero te mostrar os 4 pilares, o MAP, uma estratégia eficiente para que você, pai e mãe, possam perceber que existe sim um novo caminho para que os seus filhos façam tudo o que você quiser. Inclusive e especialmente aprendam a utilizar as telas e as tecnologias de maneira correta. E como nós podemos agir em relação à indisciplina, à falta de interesse deles no estudo, com a própria vida. E aí mudar a realidade das nossas crianças, o ambiente familiar, mudar a história da nossa família. Eu me chamo Edicler Dias, sou professor há 10 anos, pai de 2 crianças e nesses últimos tempos eu tenho me dedicado a ajudar pais e mães com filhos que apresentam problemas de comportamento, de indisciplina, que os pais não sabem mais o que fazer em relação ao uso em excesso das telas, a questão das brigas, a questão do vício na internet, os celulares e tudo mais. E aplicando o método MAP, os 4 pilares do MAP, que eu vou te apresentar inclusive nesta aula, eles apresentaram grandes resultados. E eu sou o exemplo vivo de alguém improvável, de uma criança que nunca gostou de estudar, sempre teve problema na escola, sempre teve problema de comportamento. No primeiro ano, eu ficava, depois que chegava da escola, ficava horas e horas ali sentado e chorando, porque eu não queria fazer lição, eu ficava do meio-dia até às 8, às vezes até 9 horas da noite, e minha mãe, os meus pais não sabiam o que fazer. E a minha mãe aplicou o método MAP, o 3º pilar do MAP. E aí em poucos dias, ali 3 ou 4 dias, eu já comecei a fazer a lição rapidinho. Eu queria brincar, fazer outras atividades com os meus amigos. O meu pai também utilizou deste mesmo método do MAP, o 4º pilar, para já nos ensinar. Lá com uns 8 ou 9 anos, ele falava para mim e para os meus 2 irmãos, né, somos em 3 na casa, e ele sempre dizia, vocês 3 vão fazer faculdade, e ainda tem um porém, a faculdade vai ser gratuita, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E ele, usando esse 4º pilar do MAP, ele nos ensinou para que a gente pudesse desenvolver uma profissão. Inclusive eu tenho a profissão do meu pai, que é pintor de casa, né, fazer pinturas de imóveis, e desenvolver essa profissão, mas mais do que isso, os 3 irmãos fizeram faculdade gratuita, né, ou com bolsas, ou estadual. Nós alcançamos o objetivo que o meu pai havia traçado e planejado para nós. Então assim, isso foi incrível e de uma maneira muito poderosa. Eu quero destacar ainda os resultados que nós temos utilizados, que eu tenho utilizado junto com os pais e as mães de alguns alunos que têm apresentado vários problemas e situações nas nossas mentorias, junto com os pais e as mães. Nós tivemos resultados brilhantes em relação aos nossos alunos. Eu destaco o aluno João Pedro, cujo pai, Odair, e a madrasta, Carol, eles tinham muita dificuldade, problemas de relacionamento, de comportamento com a criança, por inúmeras razões, inclusive questão de agressividade, abandono, né? Então tinha várias marcas ali, e nós ali com poucas atitudes, com poucas ferramentas, em alguns meses, nós já vimos grandes resultados de uma mudança, um interesse, um despertar pelo interesse de crescer, de querer ser alguém na vida. Eu destaco também o Miguel e a Isabela, os irmãos gêmeos, e o irmão mais velho, Lucas, filhos de Renan e da avó, que morava junto, né, a avó Cida. Eles apresentavam grandes dificuldades, muitas brigas entre eles, principalmente o Miguel. Ele tinha uma agressividade, ele mordia, ele não gostava de estudar, ele se recusava a fazer as atividades na escola. E ali, quando nós começamos a desenvolver o método MAP com eles, principalmente com o Miguel, em pouco tempo nós percebemos a grande mudança, ao ponto do Miguel se tornar o melhor aluno ali da família, da sala. Inclusive eu finalizo destacando um casal de pais adotivos.
para mostrar que não importa se é pai de coração, se é de sangue, se é adotado, se é padrasto, madrasta. Eles adotaram uma criança de 9 anos e a criança apresentava grandes dificuldades, ela se recusava a ficar 1 minuto sentado na carteira, para vocês terem uma ideia. Fora várias questões de saúde mesmo que ele apresentava, né? E aí o comportamento dele era totalmente revoltado, era totalmente agressivo. E aí desenvolvendo, aplicando os 4 pilares do MAP. Em pouco tempo, nós percebemos uma grande mudança e aí um grande resultado, né? Os 6 meses finais ali, ele começou a participar da aula, fazer as atividades. Ele tinha assim muito conteúdo atrasado, porque ele mal pegava no lápis para estudar. E aí junto com a nossa metodologia, junto com o nosso trabalho, a aplicação desses 4 pilares simples e eficazes, nós conseguimos desenvolver um trabalho muito bacana mesmo. E eu acredito muito no MAP. Eu acredito muito nesse projeto de nós olharmos para as crianças, independente se elas são consideradas indisciplinadas, se elas são um problema na escola, em casa. Se você, pai e mãe, já não sabe o que fazer, sabe? Eu quero te convidar, tenha um olhar por eles. Eu sou prova disso. Um dia, quando eu tinha 14, 15 anos, uma professora olhou para mim. E sabe a verdade? Eu não ia dar em nada na vida. Eu não tinha condições de ser alguém, porque eu não gostava de estudar. E aí uma professora olhou para mim e eu simplesmente me apaixonei pela aplicação do método que ela fez, dos 4 pilares ali. Mesmo sem saber, depois de estudando eu percebi que ela usou os 4 pilares do MAP e comigo. E aí eu comecei a desenvolver esse interesse pelo estudo, resolvi fazer faculdade de pedagogia, resolvi ser professor, percebi que enquanto professor eu podia fazer muita coisa diferente e faço, mas eu comecei a perceber que quando os pais se envolviam, o pai e a mãe estavam presentes e nós conseguíamos desenvolver esses pilares, os resultados eram muito mais rápidos, eram maiores, eram eficientes, eram práticos. A criança se deleitava daquele momento. E é por isso que eu comecei a aplicar o MAP com os pais e as mães nas nossas mentorias. E aí a gente começou a entender que você, pai e mãe, faz toda a diferença na vida dos seus filhos. E eu estou aqui para caminharmos juntos. E talvez algumas perguntas devem estar surgindo aí na sua memória, na sua cabeça, alguns pensamentos tentando te impedir de acreditar que o seu filho vai dar certo, que o seu filho tem um futuro brilhante e ao contrário do que todo mundo diz. E aí você pode dizer, mas eu não tenho tempo para trabalhar com o meu filho. Vai dar trabalho, vai ser difícil, eu não sei como fazer, eu não sei como tirar o meu filho do celular, das telas, desse vício, eu não sei como fazer ele se comportar, ele obedecer. Talvez, pai e mãe, esse é o pensamento que ronda e cerca a sua cabeça. Talvez é isso que está martelando aí dentro de você. Mas eu posso dizer uma coisa com muita clareza. Eu sei que você é capaz. E mais do que isso, eu sei que ao aplicar esses 4 pilares, os resultados são certos, são efetivos e você vai ver a sua criança se transformando e vivendo o melhor deste mundo. A questão do tempo, o trabalho, as dificuldades, os desafios, saiba, papai e mamãe, eles existem. Eles existem, mas eles são fáceis de resolver, porque você precisa de vontade, e isso você já está me mostrando que você tem. Ao estar gastando do seu tempo, buscando ferramentas, buscando meios para cuidar da sua criança, você está me mostrando que você é a pessoa certa para aplicar esses 4 pilares e ter resultados perfeitos, satisfatórios. E é claro, eu vou estar do seu lado, eu vou estar caminhando com você e te orientando. E o mais importante, sabe, com 10, 20, 30 minutos por dia, que você começar a dedicar com um olhar diferenciado para sua criança, lembrando que na maioria das vezes a indisciplina, as atitudes que ele tem, o comportamento dele são para chamar a sua atenção. E é por isso que os 4 pilares do MAP são tão eficazes, porque ele tem esse olhar. E aí, com 30 minutinhos já dá para começar. E no começo o desafio sim é maior, não vai ser fácil, não é molezinha, não é chegar e fazer. Mas quando você chegar rápido, os resultados eles vêm rápido. Quando você começa a fazer as coisas acontecem. E aí você vai ter 15 anos de paz. 15 anos olhando para o teu filho e vendo ele se desenvolvendo e acreditando e dizendo, valeu a pena, vale a pena cada esforço que eu tenho para os meus filhos, porque o esforço, o trabalho você vai ter. Mas a pergunta é, os seus filhos serão felizes? Com esses 4 pilares eles serão felizes de verdade. E aí tem uma vida
né? Uma vida de verdade, fora das telas, curtindo as brincadeiras, curtindo as pessoas, a família, sendo brilhantes e, o melhor, obedientes. Então, quanto antes você começar, menos trabalho você terá. Sabe, papai e mamãe, comece rápido, resolva rápido e viva muito, muito, mas muito feliz. Muito bem, então vamos agora entender os 4 pilares do MAP. Ele é a possibilidade de gerar uma grande transformação na sua família e em poucos dias. Então, assim como tem gerado em muitos outros pais, mães, famílias que tenham ajudado nessa jornada, que é ajudar os pais a educar e a cuidar dos seus filhos. MAP, ou seja, mapear, atrair, posicionar e inovar. Mapear, atrair, posicionar e inovar. Uma ferramenta clara e efetiva para que vocês possam construir relacionamentos mais profundos com os seus filhos. Para que você, pai e mãe, possam fazer os seus filhos fazer tudo o que você quiser. Olha que coisa interessante, é a possibilidade de você realmente começar a assumir o controle e a responsabilidade pela sua criança. É criar mudanças duradouras, que irá impactar gerações. Então vamos ao primeiro pilar, o M, de mapear. O primeiro pilar do MAP. Mapear é o que vai fazer você compreender e entender melhor o seu filho e perceber o que precisa ser feito. Quem de fato é o seu filho, como é a vivência dele, as práticas, a realidade em que ele está inserido. Sabe, não adianta a gente olhar e falar, criança não importa. Não importa. E mapear é uma ferramenta poderosa que, inclusive, ela é usada pelas grandes empresas, pelas empresas milionárias, e elas fazem economizar milhões a todos os anos, por conta desse olhar e desse cuidado. Então, nós precisamos mapear diariamente para que os nossos filhos sejam felizes hoje e tenham um futuro brilhante. Mapear é o grande segredo, é o que vai fazer você estar sempre um passo à frente do seu filho. Mapear para que você passe os comandos para ele, para que ele possa ouvir as ordens e que ele faça tudo feliz. Isso, o seu filho fazendo tudo muito feliz, achando que ele está fazendo o que ele quer fazer. Porque você entendeu a ideia de mapear. Para que você e os seus filhos vivam tudo o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Então vamos aí a um exercício. Respire comigo assim, bem fundo. Puxa o ar, solta. Puxa. Solta. Todo mundo respira todos os dias e a todo momento, não é verdade? Mas é interessante que ao fazer esse exercício, nós começamos a perceber a importância do respirar. E mapear é isso, é você começar a identificar as coisas que realmente são importantes. Vamos ao segundo pilar, atrair. Pai, mãe, atrair é um desafio, é conquistar o seu filho e sua filha. E você sente às vezes que isso é impossível, não é verdade? Parece que ele dá ouvido a todo mundo. As telas, a televisão, aqueles desenhos que a gente não entende nada e nada do que você faz está funcionando. Mas na verdade, isso é errado. Os seus filhos se importam sim com você, eles te amam. Eles sabem que você, pai e mãe, são as coisas mais importantes do mundo. E os seus filhos, eles não podem viver sem você. Ainda que a visão esteja um pouco distorcida, e a criança, na maioria das vezes, ela nem reconhece o seu valor, a verdade é que vocês são a grande fonte de referência dos seus filhos. Vocês são o mundo deles. E a grande razão pela qual atrair é importante é justamente essa. É justamente nesse ponto. Porque ao atrair, você consegue controlar o que as crianças estão observando. Você consegue compreender o que elas estão pensando, o que elas estão aprendendo. Se conectar se trata de contato. É muito possível atrair e em qualquer caso isso funciona. Eu já vi resultados ali em 3, 4 dias de pessoas, de pais andando comigo. E se o mapear ele for bem feito, se esse mapear for bem claro ali,
for bem realizado, mesmo que os seus filhos eles tenham alguma dificuldade, hiperatividade, algum problema de saúde neurológica, é muito possível desenvolver esse projeto, independente do nível de agressividade ou de disciplina dele. Isso não importa. Porque depois que você, pai, atrair, você estará pronto, você estará preparado para o terceiro pilar. Então, ó, primeiro pilar, mapear. Segundo pilar, atrair. E aí vem o terceiro pilar, posicionar. Que, como eu disse anteriormente, foi o que a minha mãe fez comigo. Quando eu tinha lá 6 anos de idade. E aí ela olhou para mim, eu fazendo birra ali por horas e horas. Ela olhou para mim e ela se posicionou. E com 3 dias eu já estava vivendo debaixo do posicionamento da minha mãe. Na maioria das vezes, nós ouvimos as pessoas dizendo que nós não podemos falar não para os nossos filhos, que vai traumatizar elas, que vai dar problemas para elas, que elas têm o direito de fazerem as próprias escolhas, mas é mentira, isso está errado, papai e mamãe. O não é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento dela. E é comprovado cientificamente que as crianças elas precisam de limites. A criança ela não tem o senso de direção, ela não sabe até onde ela pode ir. E quem determina isso são exatamente você, pai e mãe. São as suas condutas, são as suas orientações, são os seus posicionamentos, são as direções que você, pai e mãe, estabelecem para ela. São os nãos que vocês dizem. Então, as crianças elas imploram por não todos os momentos. E elas vão achar, se você não se posicionar, elas vão achar outros para buscar esse posicionamento. Se você não disser para o seu filho que é certo ou errado, ela vai procurar em outros lugares, na televisão, TikTok, e essas bobeiras que a gente vê muitas vezes. E elas vão querer seguir eles, porque ela quer se posicionar. Você, pai e mãe, vocês querem ou não ser os heróis que os seus filhos precisam? Vocês querem ou não ser as pessoas de referência para o filho de vocês? Se posicionar é literalmente salvar o filho de vocês. É apresentar um caminho, mas um caminho claro e que não pode ser feito de qualquer maneira. Por isso a importância de mapear e a importância de atrair. Porque se posicionar apenas pelo autoritarismo não vai funcionar. Precisa ser conquistado e precisa ser feito da maneira correta, para que você possa aplicar o quarto pilar, que é o I de inovar. E aqui é o grande diferencial para uma educação real, para que você experimente um novo tempo com o seu filho, sua filha, uma relação realmente ali de herói, de cuidado, de admiração. Pai, mãe, nós precisamos inovar para mostrar o caminho para os nossos filhos. Para que os nossos filhos e filhas desejem com toda a força deles ser como você, ser como nós. Sim, com falhas, com limites, mas que eles desejam ser melhor do que nós. Que eles desejem crescer e avançar na vida. E é por isso que nós precisamos inovar. Inovar para que eles vivam uma vida que vale a pena. Inovar para que tenham sentido em tudo que eles fazem. Para que eles tenham uma vida cheia de felicidade, de desafios, de realizações. Inovar para que os nossos filhos vivam os seus propósitos. Precisamos inovar para que os nossos filhos vivam uma vida com propósito. Para que eles acreditem em um Deus que é criador e que é criativo e que fez todas as coisas e que tem um plano lindo para nós, pais, para as crianças, sabe? Que tem sonhado um projeto para cada um de nós. E que nós possamos ter a coragem de dizer, eu sou um pai, uma mãe que tem filhos e filhas vencedores. É isso, nós somos pais e mães que temos filhos e filhas brilhantes e o futuro, o diferencial na vida deles está nas suas mãos, pai e mãe. Esses são os 4 pilares, o MAP. Com a minha ajuda é fácil de aplicar, porque eu já aprendi os caminhos, as trilhas ali e eu sei as inúmeras, incontáveis situações em que eles podem acontecer, já vi acontecendo muitas vezes e sei que os resultados eles são possíveis, eles são reais, basta apenas um pouco de empenho, de esforço de você, pai. Uma dedicação. Os resultados eles vêm com grande satisfação, com grande alegria, trazendo assim grande mudança realmente na vida deles. E aí você vai conseguir diminuir o tempo de telas do teu filho, você vai conseguir mudar o comportamento, você vai conseguir crescer, avançar. Mas eu também sei que não é fácil, né, muitas vezes colocar o MAP em prática sozinho. E certamente, né, que você,
pai, você mãe, não vai querer arriscar a vida, o futuro, né, a história do seu filho e filha com incertezas, né, sem saber como fazer. É por essa razão que eu estou liberando 3 vagas na minha agenda para uma sessão que eu chamo de sessão exploratória. Eu estou oferecendo gratuitamente para você que assistiu esse vídeo até aqui, que tem demonstrado esse interesse, que quer ver a sua família avançar, para que nós possamos conversar. Eu quero conversar com você via Zoom, via online, ali ao vivo, entender, compreender ali as particularidades do seu caso, da sua história, dos seus filhos, e para que nós possamos organizar, para que nós possamos perceber os caminhos, os próximos passos a seguir. Então é por isso que eu estou disponibilizando esse agendamento. Clica no link abaixo. Faça o agendamento desse momento para essa semana ainda, para que você não perca essas vagas. Aí são 3 vagas na minha agenda e para que nós possamos avançar juntos, para que você possa saber quais são os próximos passos que você pode dar para desenvolver os 4 pilares do MAP. Então clica no link abaixo e faça o seu agendamento, deixa o WhatsApp para que a gente possa entrar em contato e para que você não perca esta grande oportunidade de garantir um futuro brilhante, extraordinário para o seu filho. Para você, pai, um grande abraço, você, mãe, os filhos, eu desejo muito sucesso a vocês e que eles sejam brilhantes. Não acredite no que o sistema diz. Não acredite no que as pessoas dizem quando falam que são indisciplinados. Eles têm sim jeito, eles têm sim um futuro. Clica no link, faça o seu agendamento e eu espero por você. Até breve.